Ah, agora sim! Sim. Até que fim, tá vendo? Que luta, hein, Denise? Que luta! Você tá bem? Eu tô, graças a Deus. Que bom, prazer imenso ter você aqui, tá? Prazer, eu que agradeço muito o convite, muito mesmo, um prazer. Eu vi aí no decorrer, inclusive, da semana que o pessoal ficou empolgado aí com a sua participação também. Eu também fiquei muito empolgado porque eu já acompanho o seu trabalho, inclusive, há um tempo já. Vira e mexe eu dava uma voltinha lá pelo seu Instagram, inclusive. Você me seguia lá no outro, né? No Estênio Lima Sim. Exclusivo. Mas vira e mexe eu dava uma voltinha lá para ver como que estava lá, ficava observando. E realmente você tem um trabalho aí glorioso, realmente muito nobre. Eu fico muito feliz, inclusive, com isso. E aí tive o desejo de convidar você para participar dessa live de hoje, para a gente falar aí sobre assuntos, inclusive, que você lida com eles, perdão, todos os dias, né? A gente falou um pouco sobre isso, inclusive no WhatsApp. Mas eu queria, antes de começar, para a gente falar bem de umas coisas bem intensas, inclusive, queria saber de você primeiro. Você já sofreu por amor ou não, Denise? Ah, quem nunca, né? Já sofri, sim, com certeza. Eu gostaria muito de agradecer o convite. Eu acompanho já seu perfil faz um tempo, é uma honra. E eu queria falar que aqueles desenhinhos que você vai colocando, se você escolheu esse, aquilo é muito legal, aquilo é incrível e é muito interessante para a gente ir se conhecendo, né? Ter autoconhecimento. E eu sempre vou compartilhando com os amigos para a gente ir desenvolvendo essa autopercepção. E até falando nisso, né? Quem nunca sofreu por amor? Eu sempre vou mandando para as minhas amigas também, eu vou compartilhando os seus apontamentos sobre sofrer por amor, né? Me conte uma coisa, Denise. Atualmente você é delegada, né, da Polícia Civil, da Delegacia da Defesa da Mulher de Barretos, São Paulo, né? Isso. E Já eu tenho muito, faz quase três, já faz quase 4 anos. quase 4 anos já. Tá. Tem muitas mulheres, inclusive, que às vezes se sentem incapazes, né, de ter sucesso, às vezes na profissão, na vida profissional. Como que você lida com isso? Como que você também reagia antes de ser delegada? Como que foi toda a sua trajetória até chegar ao teu cargo hoje? Como que foi uma questão psicológica também? O que que você tinha na cabeça? Você se sentia, sempre foi essa mulher que se sentia capaz? Hoje em dia você se sente às vezes incapaz? Porque tem pessoas que olham para a gente e pensam que a gente é super-homem, né? E não, a gente também tem nossos medos, a gente também tem nossas fraquezas. Mas como que foi toda essa trajetória até chegar onde você chegou? O que que passou na sua cabeça? O que que passava? Você falou que já sofreu por amor também. Você já teve, possivelmente deve ter tido decepções. Isso te ajudou, né? Te serviu de combustível, empurrou você para frente, para você chegar até onde você chegou. Com certeza. Eu tinha muita vontade de ajudar as pessoas com a minha profissão. Durante a faculdade, eu participava de projetos que atendiam pessoas da comunidade e eu tinha uma vontade de conciliar a minha fonte de renda, né, que é o meu Uhum. trabalho, com a possibilidade de colaborar de alguma forma positiva com as pessoas, né, para as pessoas. E conforme eu fui estudando no curso de Direito, fui fazendo estágios, eu fui vendo que eu gostava muito da área criminal e já na área criminal eu percebi que eu gostava, especialmente dessas questões que lidam mais com o íntimo, né? Então, violência doméstica, violência sexual, porque não são todas as pessoas que gostam dessas áreas, né? E estudei, fiz um concurso que tem muitas etapas e finalmente passei no concurso
E o concurso é um processo muito angustiante, porque nós vamos fazer o concurso pensando assim, nossa, e se eu passar? E não eu vou passar. E a Uhum. gente precisa se afirmar muito. E todo esse processo do concurso foi muito importante, que eu tive ajuda psicológica, eu fazia terapia. Então é muito importante a gente ter o apoio de alguém, principalmente um profissional, nos momentos de maior angústia, para a gente conseguir pontuar e racionalizar nossas maiores dificuldades. E não é porque eu estou numa posição de poder que eu tenho poder sobre todos os meus sentimentos e tive controle de tudo que aconteceu na minha vida. Muito pelo contrário. As dificuldades vão surgindo com certeza e a gente precisa ir ponderando e se equilibrando para conseguir passar por elas. Então, foi um processo difícil, já sofri por amor também, já tive relacionamentos desfeitos, expectativas que foram frustradas, e tudo isso me fez entender melhor as mulheres que hoje eu atendo. Tá. Denise, salvo engano, tem aí quase um ano, né, que foi aprovado a lei que a violência psicológica se tornou crime, né? Salvo engano isso, que até acho que eu fiz até uma live, acho que não sei se tem um ano ou mais de um ano, não lembro, que se tornou realmente crime. Eu queria saber de você o seguinte: quando que realmente é caracterizado aí a violência psicológica pela justiça, né? Porque, por exemplo, nós, quando atendemos o paciente, às vezes a gente fala para o paciente, olha, isso é uma violência psicológica, né? Mas quando que realmente é caracterizado com uma violência psicológica, realmente, para a justiça, né? Não só para o profissional da área da saúde, mas sim para a justiça, realmente, quando que é caracterizada? A gente precisa, para a justiça, ter provas. E para a gente ter provas, a gente vai precisar materializar isso. Então, como que eu provo que aquela mulher está sofrendo? Como que eu provo que ela tem passado por humilhações, que ela tem passado por controle, por manipulação, que ele tenta alterar a verdade, a realidade, para que ela fique sempre sob domínio dele? É exatamente a partir desses atendimentos. E o terapeuta ele não pode quebrar o sigilo, mas ele pode laudar e escrever o que ele tem observado sem expor fatos que quebrem o sigilo. Então, o que a gente orienta é que que essa mulher diga que ela está passando por um atendimento, senão nós vamos encaminhá-la para um atendimento da rede, para que ela possa ter um laudo, uma análise de um profissional de que ela está passando por essa situação. Essa é a forma mais fácil da gente conseguir comprovar. Porque eu não sou uma profissional habilitada, os profissionais da polícia não são profissionais habilitados para laudar. Mas nós podemos apontar essa violência a partir de outros elementos também. Por exemplo, mensagens, áudios, testemunhas, falando das humilhações reiteradas, do controle. Vou dar alguns exemplos. Ele sempre xinga, ele xinga muito, ele humilha na frente das outras, não só em mensagens, não só no privado, mas também na frente das outras pessoas. Ele controla o acesso ao celular, ele tem a senha dela, ele não deixa que ela tenha privacidade. Tudo isso nós podemos apontar como elementos de violência psicológica. E uma coisa interessante, né, é que as pessoas elas precisam entender que a violência ela é uma violência psicológica, mas ela não deixa de ser uma violência. Por isso que o nome já diz, né? Uma violência psicológica. Então, é algo violento, é algo que machuca, é algo que puxa a pessoa para baixo e é algo que adoece a pessoa, né? Porque, na verdade, vai simplesmente minando ali a pessoa aos poucos. Tem até eu estava contando um caso, inclusive, para um amigo meu. Acho que no dia que eu marquei a live com você, estava contando um caso de um amigo meu, da minha mãe, inclusive, né?
Poucas pessoas sabem, mas minha mãe passou durante 20 anos por um relacionamento extremamente abusivo com o meu pai. E eu estava contando para o meu amigo isso, inclusive, que o que prendia a minha mãe ao meu pai era exatamente essa violência psicológica. Por quê? Eu lembro que uma vez minha mãe estava grávida da minha irmã mais nova e meu pai chegou, eles brigaram, discutiram, ele foi lá, tentou dar uma facada nela, acabou que cortou o dedo dela, o dedo mindinho, e ela estava grávida. E aí a gente era pequeno, tinha ali acho que 10, 11, 12 anos, e a gente sempre falava para a mãe: ah, mãe, vamos embora, vamos fazer isso. E ela sempre falava assim: ah, não vou chamar a polícia, porque se eu chamar a polícia, ele vai sair, amanhã ele tá solto e vai matar a gente. Ela falava, né? Amanhã ele tá solto e vai matar a gente. Ah, e se eu chamar a polícia, ele vai ficar preso, quem vai trazer o sustento? Quem vai trazer o pão de cada dia? Olha, ele sabe onde a gente vai morar, ele conhece a minha família. Na verdade, meu pai primeiro afastou minha mãe da família dela, né? Deixou ela então só primeiro, para depois fazer tudo isso. Então, Essa é uma estratégia muito comum, o isolamento por parte do agressor em relação à vítima. Ele primeiro isola para que ela não tenha como pedir ajuda, para que as outras pessoas não acreditem mais na palavra dela. Então, é muito comum esse isolamento. Primeiro, alegando que ama muito, que ele tem que dar, que a vítima tem que dar mais atenção para ele, e para os filhos. E ah, você, depois, você é só minha, né? Essa conversa você é fiada, né? família. E aí, depois, quando ela está bem isolada e ela não vai ter mais como pedir ajuda, aí ele realmente vai conseguir exercer total domínio e manipulação. E é o que eu vejo hoje em dia, inclusive nas pacientes, mas é o que eu vivi, né? Eu vivi isso, eu presenciei isso durante a minha infância, a minha pré-adolescência e a minha adolescência, né? Eu vivi isso na pele, eu vi minha mãe passar por isso, eu vi a minha mãe apanhar de corda mesmo, sabe? Corda, né? Eu vivi tudo isso e presenciei tudo isso. Então, esse modo operante, né, que o abusador tem, realmente de afastar a vítima do familiar, dos amigos, exatamente para ficar presa nessa prisão emocional, para ele praticar essa violência psicológica, que eu não vou dizer que é pior que a física, mas na verdade não tem nem pior. É uma violência realmente, porque a mulher fica ali presa e ela nunca vai. Geralmente tem mulher que nunca consegue sair dali, né, Denise? Isso, exatamente. Porque o que acontece? Quando nós falamos só da violência psicológica, tem pessoas que não identificam como violência. Elas pensam assim, mas ele não bate. Então, e como isso vai acontecendo de forma progressiva, começa com uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha ali, vai minando a autoconfiança dessa mulher, vai fazendo com que ela não acredite que ela tenha condições de se manter sozinha. E tudo isso faz com que, devagar, ela vá cedendo aquelas investidas até o ponto de que ela não consiga mais reagir. Então, muita gente fala assim: ah, a mulher gosta de apanhar. Não é que ela gosta de apanhar, não é que ela gosta de sofrer, é que ela não consegue sair desse, desse ambiente, dessa bolha que se criou, e ela pensa que lá fora vai ser pior. Mas eu falo muitas vezes, eu uso a metáfora da bexiga, né, do balão. Quando você está enchendo um balão, quanto mais cheio ele fica, mais difícil é você assoprar. Mais difícil é você assoprar, certo? Que é quando ele vai ficando mais cheio, mais resistente. Esse é o momento que você está quase para estourar. Aí fica muito difícil. O que tem gente que faz? Solta a bexiga e ela esvazia. Você está quase para romper e aí você solta a bexiga e ela esvazia de novo. Então, precisa ter essa força de estourar a bexiga e romper. Então, por isso que é tão difícil. Porque tem muitos elementos, além do condicionamento que ocorreu dentro do relacionamento. Tem os elementos do condicionamento da mulher na sua história de vida, na sua criação, na sua socialização. E a gente precisa olhar para esses elementos para
primeiro, para identificar em nós, e segundo, para não repetir nas próximas gerações. Porque a mulher é muito condicionada a servir, a ser agradável, a ser mãe, a cuidar de todos, a cuidar do marido e, por último, dela. E enquanto a gente for condicionada a ter um olhar muito para o cuidado externo e pouco para o autocuidado, a gente vai continuar ficando nessa posição de ser vítima, porque a mulher, eu percebo claramente, e tenho certeza que você também percebe nos atendimentos, que a mulher se sente culpada de romper com o relacionamento, de estar desfazendo a família, de estar expondo aos filhos a uma família, vamos dizer, desestruturada, a estar saindo de uma posição que ela sonhou a vida inteira, que é de ter uma família, que é de ser esposa, que é de ser mãe. E ela pensa, agora eu vou estar entrando numa situação que é desconhecida e que eu nunca quis. Existe toda uma pressão, né? Às vezes até uma pressão, por exemplo, religiosa, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa religiosa, tem lá a fé dela, a crença dela, os dogmas dela. Tem uma questão familiar, né? Porque tem gente, eu já atendi pacientes que falou assim, ah, não, eu tô com ele ou com ela por causa do meu pai. Que minha mãe falou que eu tenho que ficar até o fim, que minha mãe falou que quando casa não tem que separar mais. E a pessoa vai se sujeitando àquilo e ela fica com aquela esperança, né? Ah, a pessoa vai mudar. Ah, a pessoa Não vai vai mudar. mudar. E tem pessoas que usam a expressão assim, ah, ele não tem coragem de fazer isso. Eu tenho pacientes que falam. Uma vez eu falei para uma paciente assim, olha, esse sujeito vai matar você. E eu lembro que ela sorriu e falou assim, ah, não, não vai. E eu lembro que depois de uns 7 dias, essa paciente é lá do Maranhão, inclusive. Eu lembro que depois de 7 dias ela me mandou um monte de foto, cheio de hematoma, e ela, na delegacia, na Polícia Civil, tinha feito um BO lá, tinha feito. E aí eu falei para ela assim, você lembra que eu avisei para você? Porque a grande verdade, Denise, é que a gente já sabe o caminho, né? A gente já sabe como que acontece, né? A gente já sabe como que é o fim da história. Essa é a grande verdade. Mas realmente a pessoa, ela fica nessa bolha, né? Essa bolha que o acusador coloca, né? Ele pega ela, coloca ela. Aí você imagina, né? Imagina uma pessoa que às vezes sofre de dependência emocional, sofre de ansiedade, né? Já tem esses transtornos aí. Aí você pega essa pessoa e coloca dentro dessa bolha, onde ela vai sofrer ali essa violência psicológica todos os dias. Então, imagina a dificuldade que essa pessoa vai ter para sair disso, né? A dificuldade que essa mulher vai ter até para pedir ajuda, porque tem mulheres que não falam para amiga, tem mulheres que não falam para mãe, para o pai, para o irmão, para a irmã. Tem mulheres que simplesmente guardam isso para si, e aquilo que você bem citou, né? A mulher quer ser aquela mulher maravilha, né? Quer cuidar de tudo e de todos. Ah, não vou separar por causa dos meus filhos. Ah, não vou separar porque, pois, se eu separar, o que que meu vizinho vai pensar? O que que as pessoas que conhecem a gente vai pensar? E ela fica ali, suportando aquilo, aquela tortura, todos os dias. Você lidar com isso todo santo dia, né? Isso é a sua vida, isso é o seu trabalho. Você acha que qual é a maior dificuldade que elas sentem para se desligar desses relacionamentos abusivos, A tóxicos? falta de rede de apoio. Porque como a gente está colocando aqui, para a mulher conseguir romper com esse relacionamento, ela precisa sentir um mínimo de confiança e segurança de que ela vai sobreviver àquela situação. E muitas vezes a família, os amigos não apoiam. Nós temos alguns casos de que a situação, dependendo da igreja, dependendo dos amigos, eles não acreditam no relato dela. É importante a gente observar também que muitas vezes esse homem agressor, fora de casa, ele é um homem exemplar, ele é uma pessoa muito cortês, educada. Só que dentro de casa, ele é uma pessoa muito violenta, ele é uma pessoa agressiva. E nós precisamos diferenciar que não é porque ele é educado
com os amigos de trabalho, com fora, com outros familiares, que ele não pode ser, desculpa, que tem uma pessoinha querendo participar. Olha que lindo. É ele ou ela? É ele. É Ah ele? lá, ó, já que você ficou me chamando, ó, dá oi lá, ó. Qual que é o nome dele? Ele é o Charlie. Charles? Ele é o Charlie. O Sabe, Denise, Charlie que vai. vira e mexe também eu tinha uma que participava aqui, a Melzinho, o pessoal deve lembrar dela, inclusive. O Charlie vai para a DDM quase todos os dias e ele é um instrumento também de aproximação. Muitas vezes eu percebo, fazendo um parênteses, né? Mas eu Ah, percebo que é porque é muito difícil eu conseguir entrar na intimidade dessa mulher no primeiro contato. A pessoa me viu ali a primeira vez e ela tá falando sobre a vida íntima dela. Então, muitas vezes a gente começa a conversa, eu vejo que não está fluindo muito, mas para tentar criar uma intimidade, uma proximidade, eu falo um pouco do cachorrinho e aí a gente vai interagindo melhor. Mas voltando para para nossa conversa, né, para o nosso tema anterior, então é muito comum que essas mulheres, ao relatarem que desejam se separar, por questões patriarcais também, de que a mulher, o casamento irreligioso, o casamento é para sempre, ou mulher separada, né? Esses preconceitos, as pessoas falam, não, insista, fique, não destrua sua família, seus filhos. E o que que acontece? Nós vamos reproduzindo, replicando ciclos de violência, porque os filhos vão aprendendo pelo olhar, pela observação de que aquilo é normal. Então, os filhos vão olhando para aquilo e vão entendendo assim, a violência dentro de uma relação afetiva é normal. Ela é um elemento normal dentro desse relacionamento. Por quê? Então, é muito importante a gente colocar para os pais que manter um relacionamento com violência não está ensinando aos filhos ter família, está ensinando aos filhos ter violência na família. sim, É o contrário do que a gente pensa. com certeza. E isso vai causando traumas, na verdade, né? E é nesse momento que a criança vai se tornar um adulto traumatizado, né? Com certeza. Se ele não aprender a violência como um elemento normal, ele vai entender que o trauma é um elemento normal. Então, de qualquer forma, isso não é positivo. Eu vi aqui um comentário de que antes não existia a Lei Maria da Penha. E aproveitando o seu relato sobre a sua história, eu acho que é muito importante a gente colocar que mudaram muitas coisas na lei. A lei sofreu muitas alterações. Primeiro, em 2006, com a criação da Lei Maria da Penha. Recentemente, com a criação do crime de descumprimento de medida protetiva, que é passível de prisão em flagrante. Ou seja, uma vez que pediu a medida protetiva e o autor descumpriu, se a mulher discar 190 e a polícia militar vai até o local, vai prender ele em flagrante, ele vai preso. Não cabe fiança na delegacia. Ou seja, ele vai Explica ter que aí, passar Denise, pelo. o que que é essa medida protetiva? Às vezes, você sabe que tem, às vezes eu fico observando, às vezes no dia a dia, eu estava até pensando nisso ontem. Tem coisas tão simples assim que a gente sabe o que às vezes as pessoas elas não sabem o que é, sabe? Por exemplo, É, esse dia a paciente falou assim, doutor, o que que é um relacionamento abusivo? Aí eu falei, poxa, é o que você está passando. Ela falou, mas me fala assim, como que é? Eu falei, olha, isso aqui, o sujeito ameaçar você, isso aqui é um relacionamento abusivo. Então são coisas que a gente lida durante o dia a dia, assim, tão simples, né? Que às vezes as pessoas, mas a pessoa às vezes não entende isso, né? Eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo agora, tanto aqui no TikTok, não estão lhe vendo, mas estão te ouvindo. Pessoal do TikTok, pessoal aqui do outro Instagram também. Tem pessoas que com certeza não sabem nem o que é medida protetiva, às vezes. Então, a medida protetiva é uma criação da Lei Maria da Penha, que é de 2006, e ela determina algumas proibições para o agressor. Ele não pode se aproximar,
ele não pode fazer contato. Esse contato não é só físico. Ele não pode ligar, ele não pode mandar mensagem, ele não pode fazer Hum. publicação e marcar, por exemplo. Ele não pode ficar fazendo publicações dessa mulher, por exemplo, lá Não pode postando foto. coagir. Não pode coagir, não pode fazer contato com testemunhas, com outros familiares. Ele também não pode frequentar locais. Por exemplo, essa mulher trabalha naquele local, ele não vai poder ir naquele local, certo? Então, a medida protetiva, ela determina uma série de obrigações. A mulher pede a medida protetiva, esse pedido é feito na delegacia e é encaminhado para o juiz. Uma vez que o juiz concede, o agressor vai ser intimado dessa medida pelo oficial de justiça. E quando ele é intimado, ele está cientificado, é a partir daí que ele pode ser preso se ele descumprir, Essa certo? medida, a medida protetiva, Denise, ela só pode ser feita se tiver provas ou não. Ah, mulher, meu, não confio nesse sujeito, eu quero ir lá fazer uma medida protetiva. Ela pode fazer isso? Eu preciso ter o mínimo de provas para que eu consiga fazer a medida. Se eu não tiver absolutamente nada, a medida corre o risco de não ser concedida. Algumas situações são de difícil configuração e vai muito do padrão de cada juiz. Alguns juízes preferem, na dúvida, conceder e depois, se perceber que aquilo ali não aconteceu, revogar pela segurança da mulher. Outros exigem que tenha um pouco de prova. Então, isso vai muito do juiz que vai analisar a questão. Interessante. Eu falo isso por quê? Porque eu atendi uma vez uma paciente que sofreu de um distúrbio, de um transtorno paranoico. Então, ela criou na cabeça dela que o ex dela, né, ia perseguir ela. Só que o sujeito era um sujeito do bem, não tinha nenhum histórico de violência, nem física e nem violência psicológica. Mas ela, por ser muito ansiosa, ela criou essa paranoia, ela foi lá e pediu essa medida protetiva. Depois ela se arrependeu quando passou essa paranoia, quando passou aquela crise que ela estava tendo, ela foi lá e se arrependeu. Por isso que eu queria tirar essa dúvida sobre a questão se precisa ter essa, mas na verdade vai ficar muito mais na mão do juiz, né? Na verdade, eu preciso relatar que tenha um crime. Alguns crimes, eles são mais difíceis de terem provas, né? Nesses crimes que a prova é mais difícil de se constituir, por exemplo, uma ameaça. Ele me viu na rua e me ameaçou. Muitas vezes o juiz, por medo de que aconteça alguma coisa, ele concede a protetiva. Mas às vezes a história, até da forma que ela é relatada, a gente percebe que existe uma certa fantasia ou um temor tão grande que, como você está falando, a pessoa ela chega a fantasiar que aquilo aconteceu. Eu percebo também algumas situações que existe algum comprometimentos mentais que a pessoa precisa passar por tratamento, muitas vezes até medicamentoso, né? Tá em atendimento com um psiquiatra e ela tá tendo alucinações. E isso não significa, isso que é importante a gente colocar, que ela não possa ser vítima de violência doméstica. Porque por mais que ela tenha algum comprometimento, ainda assim ela pode estar sendo vítima. Então a gente precisa avaliar cada situação com muito cuidado. É realmente algo muito complexo e nunca pode desmerecer, né, o depoimento daquela pessoa, né? Ainda que exista algo que ela esteja aumentando ali, mas pode ser que tenha pelo menos um pingo de verdade, né? E, Sim. e isso realmente a gente tem que prestar muita atenção. Eu perguntei para você, Denise, o que você achava que mais atrapalhava ou impedia das mulheres saírem, né, desses relacionamentos. Você falou que é a questão da falta de rede de apoio. Você acha que tem pouca gente falando sobre isso? Você acha que, por exemplo, o Estado, por exemplo, os profissionais também, as igrejas. Quando eu digo Estado, não estou falando nem só do governo, não, estou falando da sociedade em si.
Você acha que a sociedade fala pouco sobre isso? As igrejas, os profissionais da área da saúde mental, os profissionais da segurança pública, você acha que se fala pouco sobre esses assuntos? Sim, a gente ainda tem muito aquele bordão, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente ainda trata a família como uma entidade absoluta e que tudo que acontece ali fica ali. E ainda tem muito esse estigma do silêncio, de que você não deve falar sobre o que acontece dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa. E isso parece ser. Tem muita gente que ainda fala assim: se você quer algo, lute em silêncio, né? Só você tem que fazer tudo em silêncio. E, na verdade, isso é um prato cheio para que a mulher sinta culpa até de procurar ajuda. Então, esse é um dos aspectos, né? A mulher se sentir culpada de procurar ajuda. O segundo elemento é que a gente coloca a violência doméstica como uma situação muito particular, como se não fosse algo que pudesse acontecer com qualquer pessoa em qualquer lugar, como se não fosse uma situação que tem muito a ver com aspectos culturais e sociais. Então, a mulher, ela é vista como um objeto, ela é vista como uma pessoa, ela não é vista como uma pessoa igual ao homem, ela é vista como menos. A partir do momento em que o sofrimento de uma mulher não é tão importante quanto o bem-estar de um homem, você vê que existe uma desigualdade de gêneros. E é por isso que a mulher se sente mal, porque ela é criada para atender, ela é criada para proteger, para servir esse homem. E aí, quando ela tenta reagir a isso, muitas vezes ela é considerada, é, ela é, ela é dito que ela está reagindo demais, certo? Que ela está exagerando. E como diz, alguns já colocaram aí, como se ela fosse louca. E não é que ela é louca, a percepção dela é real. Mas é dito para ela que aquela percepção não é real. E aí ela vai duvidando dos próprios instintos. É importante, eu quero só colocar um exemplo, alguns exemplos que a gente vai ter no dia a dia, que a mulher ela começa a achar que ela realmente está louca. A mulher fala, ela fala para ele assim, no meio da discussão: eu não gosto quando você fala assim comigo. Aí ele fala assim, assim como? Não estou falando nada. Ou seja, ele está gritando com ela, mas ele fala para ela que não tá, que é ela que acha que ele está gritando. Então agora ela está duvidando, até mesmo da audição dela, do raciocínio dela. Ela fala: eu não gosto quando você faz isso comigo. Ele pega, segura ela, chacoalha e fala: mas eu não estou fazendo nada. E depois ela fica com marca e ele ainda tenta convencer de que aquelas marcas foram fruto da reação exagerada dela. Então, é muito importante a gente dar voz para essa mulher, para que ela perceba que aquilo que ela está sentindo é real, a memória dela é real. A dor dela é verdadeira, né? A dor dela é verdadeira, exatamente. E a partir disso, a gente também precisa pensar numa outra questão. Não tem como uma pessoa sustentar um relacionamento sozinha, porque um relacionamento é entre duas pessoas. Então, se vamos colocar, eu preciso sustentar o teto. Tem duas pessoas. Se um não está sustentando, caiu. E a gente coloca muito para essa mulher a tarefa única dela de sustentar esse lar, essa família, essa casa. Então, o que que falta para a gente combater de fato a violência doméstica? A gente colocar a mulher numa posição de maior igualdade ou de total igualdade com o homem, para que ela tenha realmente direito de sair do relacionamento quando ela deseja e de só estar em um relacionamento se ela quiser. Porque, como a gente já disse, Você acha, Denise, que os homens enxergam, olham para as mulheres
como uma propriedade, como dono delas, às vezes? Sim, sim, eles olham sim. A gente percebe isso no nosso dia a dia, nas frases que a gente ouve. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Essa é a frase que eu mais ouço no meu dia a dia. Se eu te ver com outra pessoa, eu vou te matar. Essa é uma frase muito constante. E essa percepção de que, se a gente parar para pensar, até por pouco tempo, a gente via esses acessos de descontrole por ciúmes como demonstração de amor e de carinho, como demonstração de um amor exacerbado, quando na verdade isso é descontrole. Isso É, não é amor. Esse controle que você tem, essa necessidade de você controlar tudo que a outra pessoa faz, é desrespeito à individualidade da mulher. Não é amor. é uma interpretação errada daquele comportamento daquele sujeito, né? Então o sujeito vai lá e fala: se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Então a pessoa que sofre de uma dependência emocional ou que já tem um tipo de uma carência afetiva, ela pode interpretar isso de uma maneira errônea. Então ela pensa: ah, não, poxa, caramba, ele me ama muito. Nossa, tá vendo como ele me quer muito, né? Ou seja, você falou manga de camisa, a pessoa entendeu manga fruta, né? Então a pessoa interpreta aquilo de outra maneira, interpreta aquele abuso como algo bom, como um amor, um carinho, como um afeto. E na verdade não, é um abuso. Por quê? É Porque um abuso. futuramente, quando ela quiser abrir mão dele, ela vai lembrar disso, né? E essa frase vai se tornar um terror para ela. Essa é a grande verdade. Tem algum caso, Denise, que te marcou muito, assim, obviamente respeitando a ética profissional do seu trabalho, mas tem algum caso assim que você possa nos falar que te marcou muito, assim, que você, caramba, esse caso aqui me marcou muito, é algo que eu fiquei assim realmente assustada. Não diga assustada, mas algo que te marcou, assim, nesses 4 anos. Tem muitos, né? Tem muitos casos que marcam, porque a gente. Eu acho que as pessoas pensam que nos atendimentos a gente só faz o nosso trabalho e não leva nada com a gente. Mas a gente traz muito, e as memórias ficam, os olhares, né? O olhar de medo, o olhar de desconfiança em relação ao que vai acontecer depois. Eu acho que é importante colocar também, além do caso, é que a gente não trabalha sozinho. Aqui na DDM, nós temos um serviço do município que se chama CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, e lá tem atendimento psicológico especializado em violência doméstica. Então, toda vez que a gente percebe que a vítima não está entendendo o que está acontecendo com ela não está interpretando a realidade dela da forma como está, de fato, o real, a gente encaminha para ver se ela entende que aquilo é violência, porque algumas não entendem. As que entendem que é violência, muitas vezes elas não conseguem superar o medo para sair da situação de violência. E eu tive um caso em que a vítima, ela era vítima de violência, ela já foi vítima de violência física, porém ele foi preso, também foi vítima de violência sexual. Ele foi preso, então, ele não batia mais nela, porque ela reatou com ele. Ela decidiu dar uma chance em prol dos filhos. Ela reatou com ele. E depois disso, ele não batia mais. Só que ele manteve ela em cárcere privado por 3 meses. E ele a obrigava a fazer sexo com as crianças na mesma casa, presenciando muitas vezes. Então, olha a situação dessa mulher. Não podia sair de casa, não tinha acesso a telefone, não tinha acesso a dinheiro, ficava trancada dentro de casa. Só ele tinha a chave. Essa mulher, eu tive acesso a ela com muita dificuldade.
E quando a primeira vez que eu tive acesso a ela, ela estava numa situação de autocuidado bem prejudicado e ela negava a situação, dizendo que a gente já tinha provas e sabia que aquilo estava acontecendo. E foi com a ajuda da psicóloga que ela teve coragem de falar e de assumir que a situação era real. Então, depois de cerca de algumas horas que eu estava conversando com ela sobre a importância de que ela falasse, de que ela admitisse a violência, até para não só para as questões de prova, mas para que ela processasse aquela situação e pudesse é, reagir, finalmente ela conseguiu falar. Depois de alguns atendimentos com a psicóloga, finalmente ela decidiu dar mais detalhes da situação dela. Então, como é importante a gente fortalecer a vítima para que ela se sinta encorajada a entender o que aconteceu na história dela. É porque a pessoa fica tão vulnerável emocionalmente, é aquilo que a gente falou lá no comecinho, né, sobre a questão da violência psicológica, que ela fica sem saída, parece que só existe aquela pessoa no mundo e ela não tem ninguém por ela, né? Ela não tem a família dela por ela, ela não tem os amigos por ela não tem a polícia por ela. Ela literalmente se sente sozinha. E na verdade isso é uma mentira, isso é uma percepção falsa, né? A mente dela está mentindo para ela. Essa é a É que grande muitas verdade. vezes ele fala para ela, olha, nesse caso que eu estou contando, ele pegou o celular dela e ele ficava com esse telefone e ele controlava quem ligava para ela. E aí ele falava assim para ela: Ó, ninguém vem atrás de você, ninguém te liga, ninguém quer saber de você, você tá vendo? Só eu me importo com você. E ele foi falando isso ao ponto dela acreditar que ninguém mais se importava com ela. Então, a partir desse momento que ela se sentiu completamente isolada, como que ela vai procurar ajuda se ela acredita que ele está certo? Isso aí, na verdade, uma manipulação também psicológica, né? O sujeito manipulou ela totalmente para ela acreditar nisso. Sabe que tem um caso também, acho que tem 2 semanas que eu atendi uma moça, que ela já tinha sido agredida 3 vezes já pelo sujeito. E a pergunta que ela me fez foi, ela me fez a pergunta assim, será que eu tô errada? Porque na minha cabeça eu sou a culpada, né? E ele tá certo. Ele me bateu, me agrediu porque ele me ama. Porque ele falou que me agrediu porque me ama. Então, ela na cabeça dela, ela tinha essa concepção, essa certeza que as 3 vezes que ela foi agredida foi porque ela estava errada e porque ele amava ela. Então, olha É, como essa alteração de percepção, né? a gente precisa, primeiro a gente precisa levantar algumas questões, porque primeiro, a gente acha normal bater para educar. A gente acha normal educar punindo. Então, se a gente cresce na nossa história, porque quem não apanhou na infância? Mas se a gente cresce linkando que é normal bater, que é normal apanhar, lá na frente, muitas pessoas vão considerar que ainda é normal apanhar. E Então, tem uma frase que é muito errônea, inclusive, que diz assim: quem ama pune, né? Eu estou punindo você porque eu te amo, né? E aí você vai. Isso obviamente fica no seu subconsciente. A gente ouve muito isso quando a gente é criança, inclusive. Então a gente leva essa programação com a gente até a vida adulta e um dia ela pode se manifestar, né? com Em um momento certeza. ali, ela pode começar a rodar essa programação, vamos dizer assim. Mas a gente leva isso para a vida inteira. Ah, não, o pastor está me punindo porque quem ama pune, né? Ah, não, meu professor está me punindo, meu amigo está me punindo. Olha, eu estou chamando a tua atenção na frente de todo mundo aqui porque eu amo você, tá? Que eu sou teu amigo. Mas, poxa, você poderia ter me chamado ali no cantinho para falar comigo, né? Ó, Exatamente. fiz vergonha para você na frente dos seus amigos lá na pizzaria.
Você é minha namorada, você é minha esposa. Eu fiz vergonha em você lá, te humilhei na frente de todo mundo porque eu te amo. Para depois não falarem de você por trás. Mas, poxa, você poderia ter chegado em casa, ter sentado comigo, ter conversado, ter dialogado comigo, que nem duas pessoas adultas, e você não fez isso. Então a gente pega essa programação que a gente ouve lá quando a gente era criança, quem ama pune, quem ama faz isso, faz aquilo. E aí, na vida adulta, essa programação está no nosso subconsciente e ela vai simplesmente rodando e a gente vai aceitando coisas que não deveria aceitar. Exatamente. E aí, voltando para o que nós podemos fazer, né, para que isso mude? Primeiro, instituir práticas não violentas no nosso dia a dia. Instituir que nós não aceitamos a violência como forma de educação, a violência como forma de interação, a humilhação como um elemento comum do nosso dia a dia, que é exatamente o que você está falando. Eu não aceito que isso seja feito com uma criança, eu também, a criança, quando adulto, não vai aceitar que isso seja feito com ela. Isso é um processo lento que vai demandar ainda algumas gerações. Porque a violência contra a mulher, hoje nós falamos, hoje, né, nós estamos num momento em que nós acreditamos que adultos não podem bater um no outro, mas nós ainda aceitamos em alguns momentos que o adulto bata na criança. Mas nós só vamos superar de fato e ter de fato um combate à violência quando a gente entender que não pode bater. Sim. Aí nós vamos ter caminhado de fato contra a violência. Que não pode ensinar com uma agressão, né? Tem outras maneiras de você ensinar um ser vivo, né? Existem outras maneiras, né? Aí se imagina, né? Se a agressão bater em um cachorro, né? Se é um crime, na verdade, bater em um cachorro. Ah, não, eu bati nesse cachorro porque ele tá me perturbando. É para ele aprender. É um crime hoje em dia já, né? Imagina uma criança, uma mulher. Então, realmente tem coisas que não fazem muito sentido, mas a gente vai aceitando sem perceber, né? Como isso simplesmente vai entrando de forma minuciosa ali, que a gente não percebe no nosso subconsciente, na nossa mente, no nosso dia a dia. E realmente a gente aceita coisas absurdas. As pessoas, principalmente as mulheres, realmente aceitam coisas que não deveriam aceitar. E essas lives, como essa que nós estamos fazendo hoje, o seu conteúdo, são coisas que eu sei que tem dia que você deve acordar e falar assim: ah, hoje eu não vou postar nada, não. Né? Ah, hoje eu não quero postar nada, não. Ah, será que isso aqui vai ajudar alguém? E aquilo ali ajuda as pessoas de uma forma assim absurda que a gente não imagina, né? Então eu quero te parabenizar, inclusive, pelo seu trabalho, pela sua empatia, pelo seu altruísmo, por você ser uma pessoa humana, dá para perceber isso. Eu acho que as mulheres precisam muito disso também. Quando uma mulher chega ali por exemplo, na delegacia, ela tem toda uma história por trás dela, né? Poxa, situações absurdas que aquela mulher passa e ela está totalmente ali vulnerável emocionalmente. E se ela chega ali e encontra alguém como você, né, similar a você, Denise, eu tenho certeza que ela se sente acolhida, tenho certeza que ela vai ter mais vontade de lutar para mudar a história da vida dela. Ela vai se sentir mais protegida, ela vai falar: caramba, essa delegada está comigo nisso aqui. Poxa, teve alguém que me deu a mão, teve alguém que me abraçou, teve alguém que me ouviu, teve alguém que não só assinou uma papelada lá para mim, mas teve alguém que me ouviu, que mostrou empatia, que, poxa, quis me ouvir de verdade. Então, realmente eu quero deixar aqui meus parabéns para você, Obrigada. minha gratidão, tá? Porque eu sou grato a quem defende as mulheres. Às vezes eu recebo comentários, inclusive, no meu Instagram. Às vezes é raro eu ver os comentários nos meus vídeos. Mas às vezes eu vejo homens comentando: ah, esse rapaz só defende as mulheres. Eu acho isso esquisito. Por quê? Porque se eu só defendo as mulheres, eu estou defendendo a sua mãe.
Eu estou defendendo sua esposa, eu estou defendendo sua filha, eu estou defendendo sua namorada. Você tinha que me elogiar, você tinha que ficar faceiro, feliz comigo, não é verdade? Então, essa questão já mostra, inclusive, um traço de um sujeito abusivo, né? Vocês também identificam isso? Tem alguma maneira de vocês também auxiliar as pessoas assim? Tipo, ó, isso aqui, esse sujeito aqui que você está com ele, pelo que a gente já conhece, isso aqui não é coisa boa, não. Tem algumas coisas que a gente pode, que a gente consegue observar. Primeiro, a forma como esse homem nos trata. Porque a gente tem uma equipe que, diferente das outras delegacias, tem muita mulher trabalhando, e é muito comum que esses homens, esses agressores, na hora de serem ouvidos, eles nos distratem. É muito comum. E se você se posiciona, como já aconteceu algumas vezes comigo, eles tentam reagir e eu falo, olha, aqui você não pode gritar. Aqui, se você não quer responder, você não responda. Você tem direito de ficar em silêncio, mas você não pode gritar. E quando eu falo isso, eles ficam muito revoltados, porque eles não estão acostumados a estar na posição de não serem quem domina, de não ser quem está no controle de tudo, de quem não ser quem manda. E já aconteceu algumas vezes, em situações como essa, inclusive, de me levarem para a corregedoria porque eu fui desrespeitosa. Enquanto que, na verdade, eu só falei: você não pode gritar aqui. Então, olha como esse homem está tão condicionado a ganhar tudo no grito e a controlar todas as mulheres. E aí, quando você fala, não, aqui não pode, ele se sente ofendido. Mas ele não Ao ponto de não respeitar nenhuma uma autoridade que está ali tem uma representando o autoridade. Estado, né? Mas é que na cabeça dele, a mulher é tão menos que ele que uma mulher não pode ser uma autoridade, certo? Se fosse um Então, homem, talvez seria diferente, né? mas é totalmente diferente. Eu tenho vídeos que eu coloco isso de uma forma cômica, né, no meu perfil, mas já aconteceu, e não foi uma só vez, foram várias vezes, de eu estar na sala do delegado, está escrito gabinete do delegado no plantão policial. Então, para quem não sabe, tem um plantão que fica fixo e vários delegados se alternam nesse plantão. Tá? Eu estava na sala do delegado, na mesa do delegado, sentada na cadeira do delegado, com um distintivo, estava escrito gabinete do delegado de plantão. E já aconteceu várias vezes de alguém chegar ali e falar assim: eu queria falar com o delegado. E eu falar: pois não, mas você vai chamar ele para mim? A pessoa não acredita que eu sou a delegada, entendeu? Porque ela Sim. não acredita que uma mulher possa ser o delegado. Na cabeça dela, delegado é homem. Uma Então, posição é, de homem. é uma posição de homem, mas a posição de autoridade, até esses dias, a ministra Carmen Lúcia contou, ela está circulando nas redes sociais um vídeo em que ela conta que chegou uma pessoa na casa dela falando que deveria colher uma assinatura da autoridade. Era um documento urgente do STF. E ela falou, pois não, pode me dar, que eu vou assinar. Ele falou assim, não, mas você vai chamar a autoridade? A pessoa não reconheceu que ela era Carmen Lúcia, não faz parte do contexto dela, enfim, isso pode acontecer. Mas a pessoa não acreditou que ela pudesse ser a Sim. autoridade. Olha que coisa louca. E isso está muito no dia a dia, em que nós não. Aí, como a gente começou a nossa live, nós não acreditamos muitas vezes que as mulheres possam estar em posições de poder, em posições de decisão e em posição, muitas vezes, de confrontar esses homens. E nós estamos. E é por isso que a gente ainda precisa de uma lei que traga elementos diferenciais no tratamento entre homens e mulheres. Porque se a gente vivesse numa sociedade de igualdade, a gente não precisava de uma lei que protege especialmente mulheres.
quais são as leis, Denise, que protegem, por exemplo, as mulheres atualmente? Porque eu percebo também isso nos meus atendimentos, que a mulher, literalmente, ela é muito desprotegida, né? Eu estava até falando com meu amigo sobre esse caso do meu pai, e na época não existia ainda a lei da violência psicológica, porque faz muito tempo. Aí você olha assim para trás e fala que absurdo, né? Eu acho que as pessoas que têm, por exemplo, 10 anos hoje, daqui, quando elas tiverem 20, 30 anos, e elas souberem que violência psicológica não era crime, elas vão falar, não, é mentira isso, não é possível, né? E aí nessa época não era crime ainda, e o que eu percebi era isso, eu percebia que o Estado ainda não consegue proteger a mulher. Essa é a grande verdade. Né? E tem toda essa questão também, né, que você falou aí sobre a questão de autoridade. Né? Imagina, se isso já está enraizado nas pessoas, se já está enraizado nas pessoas, imagina também na mulher. Né? Porque se ela enxerga o homem como uma autoridade, então, obviamente, ela vai sentir medo, né? E vai se sentir também na posição de obedecer. Né? Sim. Vai sentir medo, vai se sentir na posição de obedecer e vai se sentir também na posição de uma vítima, né? De uma caça. Além disso, ela vai se sentir incapaz, né? Porque muitas mulheres, infelizmente, deixam de viver a vida delas para viver a vida do sujeito. Aí chega lá na frente, ele se cansa dela ou ela se cansa dele, ou ela percebeu que ela entrou em uma armadilha. E aí, como que ela vai sair daquilo, né? Além de toda essa dependência emocional, além de toda essa violência psicológica, tem uma questão de uma dependência financeira e dela ainda se sentir incapaz, como você bem disse, né? Dela achar, não, ele consegue ser bem-sucedido, ele consegue ser isso, ele consegue ser aquilo, mas eu não consigo porque eu sou mulher, né? E, é, e aí, quando a mulher se É que encontra nessa a mulher, situação, a mulher não é condicionada a buscar esse sucesso externo, esse sucesso financeiro, esse sucesso profissional. A mulher ainda é muito criada, hoje muito menos, mas a mulher ainda foi muito condicionada a casar e ter filhos, como se isso limitasse todas as outras conquistas da vida dela, como se ela não pudesse buscar outra forma de sucesso. E muitas vezes é colocado, eu percebo até no meu dia a dia, por mais que eu tenha sucesso profissional, eu percebo muitas vezes as pessoas falando assim, mas e os filhos? E o casamento? Como se não fosse suficiente você ter sucesso em uma parte da sua vida. Você tem, para você ser uma mulher de sucesso, você tem que ter um pacote completo, né? E a gente precisa ir colocando que a gente tem escolha. E introjetar essa escolha é um pouco difícil. Você colocar para a mulher que ela tem escolha de ser quem ela é, de que ela não precisa ser mãe com uma penca de filhos, para ela entender que ela pode ser feliz. sim. Você acha que a mulher, hoje em dia, ela tem muito medo de procurar a justiça, apoio da justiça, apoio da polícia, por exemplo, para tanto a violência física quanto a violência psicológica? Olha, eu percebo que isso tem mudado bastante e até eu acho que essa é uma questão muito importante da gente falar aqui. Se a gente pensar antes da Lei Maria da Penha e depois da Lei Maria da Penha, foi um divisor total de águas. Com a Lei Maria da Penha, a gente proibiu que as Denise, deixa eu penas. só cortar uma coisa aqui, isso que eu lembrei de algo. A gente estava falando sobre lei, e olha só para vocês verem que absurdo, né? A Lei Maria da Penha, ela foi criada porque uma mulher sofreu, né, uma agressão tão absurda, e aí a lei é meio que na homenagem dessa mulher. Aí você perceba, antes disso não existia uma lei para proteger a mulher. Né? Olha que coisa absurda, né?
não existiu uma lei para proteger uma minoria, na verdade, né? A mulher que é tão frágil, que passa por relacionamentos abusivos, que tem sujeito que, como a gente falou lá no começo, que trata a mulher como uma propriedade, como um objeto. Ah, eu sou seu dono, né? Às vezes não fala isso dessa maneira, mas as atitudes mostram isso, né? Realmente é absurdo. Mas pode continuar, Denise. É Eu que falo muito, você antes da deve ter lei. percebido, né? Não, mas é bom, porque você vai colocando exatamente o que as pessoas estão pensando para que eu possa colocar as informações que são necessárias. Antes da Lei Maria da Penha, a gente não a gente tinha lei, mas essa lei não era específica para a violência doméstica. Então, a gente poderia colocar a pena convertida em cesta básica, por exemplo. A mulher poderia se retratar a qualquer momento. Então, se o homem fizesse pressão nessa mulher, isso poderia fazer com que ela desistisse daquele processo. E também não tinha nada que proibisse, de forma eficiente, que proibisse a aproximação do agressor em relação à vítima. Com a Lei Maria da Penha, se iniciou um novo momento na nossa legislação e com certeza também na nossa sociedade. Por quê? Nós estipulamos ali nesse momento medidas que proíbem o agressor de se aproximar, de fazer contato, de intimidar essa mulher, de intimidar testemunhas. E com isso, depois disso, aliás, foram surgindo outros crimes que foram reforçando essa proteção. Então, se a gente falar em 10 anos, desde 2006, por exemplo, mas de 10 anos para cá, outros crimes foram criados. Por exemplo, o crime de descumprimento à medida protetiva de urgência, que eu estava falando antes. Uhum. Quando o homem descumpre a medida protetiva, se só dele chegar perto ele está descumprindo, ele responde por esse crime de descumprimento de medida protetiva. Ele vai preso em flagrante e não cabe fiança. Na polícia não cabe fiança. Eu não posso arbitrar fiança e ele sair pela porta da frente. A segunda questão que é importante a gente colocar é que também foi criado, além do crime da violência psicológica, o crime de perseguição. O que é esse crime de perseguição? São aquelas condutas reiteradas que fazem com que a mulher fique com a sua liberdade ou a sua privacidade invadidas. Que é você stalkear, é você seguir na rua, é você ficar ligando sem parar, é você ficar mandando recado. Tudo isso forma um contexto de proteção muito maior. Então, o que eu posso colocar aqui para entender um pouco melhor sobre esses dispositivos? Os crimes de lesão, de ameaça, eles são os mesmos, eles estão ali no Código Penal. Mas é a combinação com a Lei Maria da Penha que torna a proteção efetiva. E muita gente fala assim: ah, mas e o feminicídio? Olha, graças a Deus, a gente teve aqui em Barretos, pelo menos, uma redução nesses crimes de maior gravidade, né? O feminicídio. Por quê? Porque a gente percebe que a interação com o apoio psicológico faz com que a vítima fique mais alerta a não reatar e não se colocar em risco. Mas é sempre importante a gente alertar as mulheres o seguinte: quando elas estão em risco? O maior risco é quando elas estão próximas do agressor. Muitas mulheres falam assim: eu tenho medo de registrar, eu tenho medo de pedir protetiva, eu tenho medo da reação dele. Mas a reação dele longe de você é menos risco do que a reação dele dentro da sua casa. Os dois sem ninguém para te proteger. O maior índice que nós temos de crimes violentos é exatamente essa reiteração. Muitas vezes a mulher acredita que ele vai mudar, reata o relacionamento e os episódios de violência tornam a acontecer. Geralmente as mulheres fazem muito a questão do BO, né? E aí depois vão lá, tiram isso.
Na verdade é o seguinte, nem todos os crimes dá para tirar. Uhum. Os crimes que são de ação penal pública condicionada, exemplo, ameaça e o crime de perseguição, ela pode se retratar da representação. Só que o que é sempre possível é ela pedir a revogação da medida protetiva. Então, se ela reatar com ele, ela pode pedir a revogação. Mas o inquérito vai para o fórum e ela vai ser chamada para uma audiência lá no fórum nesses outros crimes que a lei diz que são de ação incondicionada. Isso Eu acontece gosto, muito? acontece bastante. É, existe, a gente percebe que é normal ter pelo menos um pedido de revogação para que a mulher entenda que ele não vai mudar. Então, vai ter mais de um episódio de violência para ela perceber que ele não vai mudar. Eu gosto de dar alguns exemplos que não têm a ver com o contexto da violência doméstica, que são um pouco mais objetivos para as pessoas entenderem a dinâmica dos relacionamentos. Se eu pegar uma receita de bolo de cenoura, vou lá, vou bater, vou fazer essa receita, ele vai, no fim, resultar num bolo de cenoura. O bolo de cenoura não vira bolo de chocolate, certo? Duas pessoas fazendo a mesma interação vão chegar no mesmo resultado, que é a violência. Não adianta eu achar que eu vou chacoalhar aqueles elementos ali e que eu vou chegar num resultado diferente. É a receita de bolo. É a mesma coisa eu pensar que eu tenho que fazer um deslocamento, eu vou colocar que eu tenho que ir em determinado endereço, mas eu esperar que o Waze vai me levar para outro. Não vai. Se eu coloquei que ele vai me levar para aquele endereço, ele vai me levar. Então, às vezes, a hora que eu coloco assim, o que que você está esperando juntando os mesmos elementos? Aí tem gente que fala assim, mas eu vou transformar esse homem. Meu bem, você não é clínica psiquiátrica, você não é terapeuta. Se esse homem quer mudar, ele tem que querer mudar e sinalizar que ele quer mudar. Ele procurar ajuda. Tem muito dessa questão da infantilização. A gente infantiliza, a gente trata muito como criança esse homem. Ah, eu vou transformar por ele. Não, ele tem que procurar ajuda, ele tem que procurar se transformar. Ele tem que merecer estar do seu lado. E muitas vezes a mulher se coloca na posição de salvar esse homem, como se ela tivesse essa obrigação. E ela não tem. Mal está se salvando, como que ela vai salvar outra pessoa? Tem que matar essa esperança que está te matando, né? Então fica naquela esperança que o sujeito vai mudar, vai mudar. Você falou aí da receita de bolo, eu costumo falar também sobre você querer plantar maçã e querer colher melancia, né? Tá plantando querer que de um pé de maçã nasce uma melancia, cai uma melancia. Não existe isso, né? Não existe. Não tem como. Você achar que você vai juntar duas pessoas que estão com uma dinâmica pré-estabelecida, uma dinâmica relacional pré-estabelecida, e achar que essa dinâmica vai se alterar porque a mulher fez uma ocorrência. Ó, o papel tá aqui, o papel não entrou na tua cabeça e falou: olha, a partir de agora vocês têm que mudar a conduta de vocês. O que vai fazer mudar a conduta é realmente procurando um atendimento, procurando uma terapia, procurando uma transformação. Rever os seus padrões. Olha, quem está comentando aqui, né? A Aline é a minha escrivã, ela colocou ali: a mulher se diminui para caber. Ela se diminui realmente para caber no padrão dele, ela se rebaixa para entrar naquele nível daquilo que ele quer para que ela consiga se manter num relacionamento. Então, a gente precisa pensar qual é a importância que a gente dá para um relacionamento. Por que que a gente tem que estar num relacionamento? É mais importante estar num relacionamento do que estar bem, do que estar viva? Essa pergunta tem que ser feita para muitas mulheres, para que elas entendam que elas não são um relacionamento, elas são uma pessoa. Não é o relacionamento que te define.
O relacionamento é mais um elemento da sua vida. Eu atendo muitas pacientes também que têm o seguinte pensamento: ah, eu quero ter um homem do meu lado. Ah, eu quero tanto ter uma pessoa do meu lado. E é essa necessidade, essa busca desenfreada por alguém que faz as pessoas exatamente entrarem em armadilhas, né? Então aí a pessoa quer simplesmente porque quer ter uma vaga na vida do outro. E aí porque ela quer ter essa vaga na vida do outro, ela aceita ser humilhada, aceita ser abusada, passar por abusos, às vezes aceita ser agredida fisicamente, porque quer ter uma vaga na vida daquela pessoa, né? E aí trazendo para um lado mais científico, obviamente, que tudo isso nesse momento, uma situação dessa toda, a percepção dessa pessoa tá alterada, o cérebro dela tá alterado, às vezes você deve ter percebido isso nos seus atendimentos, que às vezes o sujeito é um sujeito horrível, né, rapaz? E ela fala, mas na cabeça dela, Denise, ela fala, eu não vou conseguir um homem como esse. Você vê lá um rapaz, né, não é essas coisas todas, mas na cabeça dela ele tem 20, na cabeça dela ele é um rei da Grécia, um deus grego na cabeça dela. Ela fala, eu não posso deixar esse homem, porque aí A gente aceita. brinca bastante ali na DDM, muitas vezes, a gente fala assim, gente, olha essa mulher bonita, arrumada, cheirosa, vem esse homem feio, não só feio, fedido, pelo amor de Deus, por quê? Né? E assim, é muito interessante que é comum nos nossos atendimentos a mulher falar, nossa, porque ele é tão, ele é tão, ele é tão, aí a hora que chega, ela fala assim, como assim? Na hora que ele chega, você faz igual o sujeito fez com você. Quem é o esposo dela? Ah, não, mas é você? Ela falou que você É era você? isso, você era aquilo. A pessoa fica cega, parece que foi enfeitiçada, sei lá, é uma coisa de doido. Mas assim, o que eu acho que é importante a gente colocar também, um outro aspecto que tem muito a ver com a nossa cultura, que é a questão da gente sempre perguntar para a mulher se, ai, mas você é tão bonita, por que que você não tem ninguém? Como se a mulher tivesse obrigação de estar num relacionamento. Eu acho importante a gente falar disso, porque eu passei por um relacionamento, quando eu terminei o relacionamento, eu percebi uma cobrança social muito forte para eu ter alguém, para eu estar com alguém. E eu falava assim, mas por que que as pessoas ficam tão incomodadas com a minha solteirice? É porque existe um padrão social de que a mulher precisa estar com alguém para ela ser valorizada, para ela ser reconhecida. A mulher no relacionamento, ela é mais respeitada. Inclusive, isso não é uma coisa da minha cabeça, apesar de ser da minha observação, tem estudos da psicologia sobre isso. Tem uma professora que faz estudos sobre aspectos da sociedade em relação ao feminino e ao masculino, e a professora Valesca Zanello, ela tem estudos falando que a mulher casada tem um status social superior à mulher solteira. Ela é mais respeitada. E isso fica muito perceptível quando a gente vê esse desespero das mulheres para estar num relacionamento. Então, por que que a gente vê tanto desespero para estar no relacionamento? Porque quando a gente não está num relacionamento, muitas vezes a gente é desrespeitada, a gente é mais assediada em alguns ambientes, no ambiente de trabalho. Então, as mulheres procuram um relacionamento como uma forma geral de segurança. Se a gente não rever a nossa postura em relação a isso, a gente não sai do ponto que a gente está, da mulher sempre estar desesperada para ter um homem do seu lado. É, isso aí dá para ver através da antropologia, da sociologia, a gente consegue ver isso realmente. Geralmente, às vezes a gente fez assim, quando alguém está apresentando uma mulher, fala assim, ela é advogada, casada, né? Como se o casado fizesse parte do currículo profissional da mulher, né? Então, ela é advogada, casada, tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
Geralmente, quando apresenta o homem, não é assim. Ele é advogado, casado, sou até feio, né? Advogado, casado. Mas com a mulher parece tão normal. Ela é advogada, casada, tem filhos. Ou seja, parece que esses adjetivos formam o currículo da mulher, né? Parece que é um, ó, eu sou casada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você não precisa disso, você não, para você, inclusive para você ser feliz, né? As pessoas elas confundem muito porque o nosso cérebro é um cérebro social e a gente precisa de conexões. Mas quando a gente fala que as pessoas precisam de conexões, a gente não está falando que as pessoas precisam de um homem, não. Você não precisa de um homem. Essas conexões são conexões sociais. O que que isso quer dizer? Amigo, amiga, família. Então, realmente, o nosso cérebro é um cérebro social e ele se alimenta de conexões. Mas ele não se alimenta de uma conexão de um homem. Não, não é assim. São conexões sociais. Amigo, amiga, as pessoas que você conversa, o seu círculo social. Tanto é, a gente estava falando de abusador lá no começo. A primeira coisa que o abusador faz é tirar a vida social. É Né? isolar. Exatamente. Então, isolando a única fonte, né, social que ela vai ter é ele. Então, o cérebro dela vai se alimentar só dele. A única conexão que ela vai ter social é ele. Não vai ter conexão social com o pai, com a mãe, com o irmão, com a amiga, com esse, com aquele. Então, quando a gente fala que o cérebro precisa de conexão, que o nosso cérebro é um cérebro social, que nós somos o animal mais social que existe, a gente não está falando só de relacionamento amoroso. Existem outras fontes, né? Não é só esse relacionamento amoroso. Mas isso que você falou é bem verdade, Denise. Parece um absurdo, tá? Para quem não pensa assim. Mas isso é uma grande verdade. Tem mulher que pensa e tem esse pensamento. Eu quero ter alguém. Eu preciso de alguém. Porque se eu não tiver alguém, eu me sinto inferior quando eu vou na pizzaria, eu me sinto inferior quando eu vou em uma festa, quando eu vou na igreja, eu me sinto inferior lá no meu trabalho, porque todas as minhas amigas são casadas e eu não. E aí é nessa pressa que acontece aquele famoso ditado popular: não tem tu, vai tu mesmo, né? Aí encontra errado. Exatamente. A gente não pode confundir amor com carência. A gente não pode confundir amor com carência. Não é porque você tá carente, que você tá querendo uma companhia, que você gosta do boy, tá? Analisa bem o boy, analisa bem o seu crush, para ver se vale a pena estabelecer um relacionamento. Ainda tem outros aspectos, né, da questão social que eles pesam muito, que é assim, a mulher, ela não tem o direito de conhecer as pessoas, porque se ela vai conhecendo muitas pessoas, tem muita gente que considera que essa mulher ela está sendo pervertida, Rodada. está sendo rodada. É que veio outra palavra na minha cabeça, agora eu esqueci, mas logo eu lembro. Então, quando a gente considera que a mulher não pode se dar a experiência de conhecer as pessoas, inevitavelmente, né, a maior chance é de que ela fique com alguém que não é a pessoa certa para ela. Então, ou a gente vai. Aí tem muita gente que fala assim, escolheu errado. Mas como que ela vai escolher o certo se a sociedade coloca que ela não pode ficar conhecendo muitos, senão ela é uma pessoa rodada, senão ela é uma mulher, ela não é mais para casar, né? Porque ou é para sair ou é para casar. E esses são conceitos que devagar vão sendo construídos. Mas esses conceitos ainda estão presentes na nossa vida. E a gente precisa trabalhar isso, primeiro, no nosso olhar externo, olhando para outras pessoas que estão promíscuas, exatamente, a Aline sempre me completa. Então, a mulher que se dá o direito de viver, de experimentar, de conhecer pessoas, muitas vezes ela é tida como promíscua. Só que o homem pode voar por aí tranquilamente, que ele não é tido como promíscuo. É muito importante a gente colocar que para a mulher escolher, como que você escolhe na sua vida? Para você escolher, você precisa experimentar. E você só vai experimentar
se você se der ao direito. Senão, você vai estar sempre preso a ficar com a primeira pessoa que você conhece e essa pessoa pode ser um relacionamento abusivo. Inclusive, a inexperiência em relacionamentos é um prato cheio para a abusividade. Se essa mulher não souber, como você mesmo disse, se a mulher não sabe o que é um relacionamento saudável, ela também não sabe o que é um relacionamento abusivo, e fatalmente ela pode entrar no relacionamento abusivo e ela vai se sentindo mal, mas ela não percebe o porquê. Realmente. E a pessoa tem, principalmente as mulheres, né, tem isso. Tem esse pensamento que foi introduzido nela, às vezes, como a gente falou lá no comecinho, às vezes pela família, pela religião. Por exemplo, ó, o namoro tem que ir até o fim. Então, o namoro tem que se tornar casamento. E não, o namoro não tem que se tornar casamento, não. O namoro você está conhecendo a pessoa. Se der certo, que bom que deu certo. Se der errado, na minha opinião, eu sempre costumo brincar com meus pacientes. A probabilidade é que vai dar errado, tá? Você está namorando, então a chance de dar errado é 99%. Né? São duas pessoas totalmente diferentes uma da outra, pensa diferente, tem mania diferente. Então a chance é de dar errado. Se deu errado, que bom, já estava esperando. Se deu certo, caramba, tenho que agradecer. Poxa, deu certo. Mas você tem que se dar a oportunidade de conhecer, obviamente, as pessoas, de sair, se divertir, né? Senão você vai ficar nessa bolha. Tem um estudo também que mostra que quanto menor é o seu círculo social, a chance de você ser dependente emocional é muito maior, né? Então, imagina, a pessoa que tem um círculo social muito pequeno, então, como a gente falou sobre a questão do cérebro depender dessas conexões social, então ele começa a procurar isso. Aí vê lá o sujeito, a mulher começa a namorar com o sujeito. No começo, obviamente, o sujeito não vai mostrar quem realmente ele é, né? Vai mostrar que é um sujeito do bem. E aí, geralmente são bem mentirosos, inclusive, né? Mente demais, né? E aí a mulher vai lá e cai nesse conto do vigário e não se dá a oportunidade de conhecer outras pessoas. Realmente isso precisa mudar e, como você falou, é algo que está sendo desconstruído, porque já foi construído, né? Esse padrão mental, esse comportamento, ele já foi construído. E agora, na verdade, a gente tem que desconstruir ele, né? Porque ele já foi construído. É como se fosse um muro que está sendo desconstruído. Tem gente que já está conseguindo olhar um pouquinho assim, olhar, né? Mas tem gente que, infelizmente, está aqui, não consegue ver nada ainda. Exatamente. Então, Denise, a violência doméstica é isso. É tentar ir superando o muro. e você tem feito isso de uma forma gloriosa, tá? Você tá de parabéns, viu? Muito Olha obrigada. que honra ter você aqui. Foi 1 hora e meia de conversa. Eu vou deixar você descansar, porque senão fica aqui conversando, 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 conversando. Sabe quando a gente foi começar a live, a Denise falou assim, me passa uma pauta, tal. E eu fui lá, enrolei ela, dei um somebody love nela, passei uma pauta, mas eu nem segui essa pauta, tá? Porque geralmente eu nunca sigo, tá, pessoal? Geralmente eu vou sempre conversando, 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 conversando. Quero te agradecer pelo seu tempo, tá, Denise? Deve ser uma correria danada aí. E você tirou esse tempo aí pra gente, não só pra mim, mas para as pessoas aqui que me seguem e que seguem também. Tem pessoas que com certeza foram ajudadas e auxiliadas aí através das suas palavras. Tenho certeza que de alguma forma a gente conseguiu diminuir esse muro aí que a gente estava falando, pelo menos um tijolinho a gente conseguiu tirar desse muro. Tem pessoas que o muro dela é enorme, é imenso, e talvez não tem ninguém para desconstruir esse muro, e a gente é uma dessas pessoas que podem fazer isso, que podemos fazer isso. Então, quero te agradecer pela sua participação, espero contar com a sua participação outras vezes, tá? Tem muito assunto, é muita coisa, a gente conversou um pouco aqui só, na verdade, e foi realmente incrível. Muito obrigado, tá?
Eu quero agradecer muito o convite. É uma dificuldade do nosso dia a dia lutar contra esses padrões sociais, esses padrões mentais. Essa talvez seja a nossa maior dificuldade, o nosso maior desafio. O seu trabalho é muito importante quando você coloca, ainda que de forma divertida, como que a gente tem que prestar atenção a esses detalhes. E, acima de tudo, eu quero agradecer, porque às vezes a pessoa fala assim, o seu trabalho é maravilhoso. O meu trabalho, ele só dá certo porque eu tenho uma equipe que acredita que essa é a melhor forma de fazer as coisas, fazer com carinho, com dedicação e de forma coletiva, trabalho em equipe mesmo. Então, tem vários aqui da minha equipe, tem a Fernanda também, que é psicóloga do serviço lá do CRAN, conforme eu mencionei. Então, só dá certo porque a gente trabalha de forma unida, a gente trabalha em rede. E isso fica como também um agradecimento, mas também uma outra forma da gente ver o trabalho em equipe entre mulheres. Porque as pessoas falam tanto de rivalidade entre mulheres e a gente trabalha tão unida, né? A gente trabalha tão bem junto. Então, eu quero agradecer não só o convite para a live, mas também a oportunidade de colocar que é possível a gente fazer de uma forma diferente. Que ótimo. Olha só, pessoal, o pessoal aqui do TikTok, tem quase 500 pessoas nos assistindo aqui. Vocês não estão vendo a Denise, mas estão ouvindo ela. Que mulher, Eu hein, tenho, pessoal? Doutora eu Denise tenho Polizelli. TikTok também, viu? Tem TikTok também. Então, olha só, pessoal aqui do Instagram também, desse aqui também, que não segue ainda a Denise, é delegada feminista, né, Denise? Isso mesmo. Arroba delegada feminista, o pessoal aqui do TikTok. Segue lá ela, tá? Lá no Instagram você vai colocar lá, delegada feminista. O perfil dela é incrível, vai te ajudar muito, vai ajudar um familiar seu, um vizinho, uma vizinha, uma pessoa que precisa de uma ajuda. Às vezes uma postagem já simplesmente clareia as coisas para a pessoa e a pessoa já consegue sair daquela escuridão, daquela prisão emocional que a pessoa está. Então, segue lá ela, tá? O pessoal aqui também do Instagram. O seu TikTok é qual, Denise? É o mesmo, É o delegada mesmo? Olha só. feminista. Então já segue nos dois, ó. Facinho. Delegada feminista. Eu já sigo ela, já sou fã dela, já tô lá sempre dando uma olhadinha nos stories dela. Denise, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, de Se coração. cuide, se cuide. Sua cidade é incrível, não sei se você é de Barretos realmente, mas se nasceu aí, né? Ou só está trabalhando aí? Só está trabalhando aí? Eu nasci em Rio Preto, né, Ah, aqui do do ladinho, lado, né? mas agora eu sou barretense, né? Tá certo. Gosto muito, já fui muito nesse shopping aí já. Cortar esse cabelo aqui que eu fui uma vez lá. Barretos é incrível. Tem muitas histórias em Barretos, inclusive, viu? Barretos Olha é só, incrível. Barretos é uma cidade incrível. Denise, muito obrigado. Um beijo no seu coração. Continue sendo quem você é. Como eu disse lá no meio da live, você é uma pessoa que dá para perceber que você é muito humana, muito empática. E fico muito feliz por isso. Realmente você faz a diferença na vida de muita gente, eu tenho certeza disso. De muitas mães, de muitas mulheres aí que contam com você, que usam você como um ombro amigo, como um ponto de escuta. Parabéns, tá? Honestamente, receba meu carinho e minha gratidão, tá bom? muito obrigada. Um beijo para você e para o Charles também, tá? Obrigada. Se cuide, um abraço. Amém, obrigada. Boa Sempre noite, muito apareça que você é obrigada. bem-vinda aqui, tá? Opa, tô doida para ir para Recife. Venha, venha, aqui é quente, tá? Tchau, Até mais. Denise. Tchau. Até mais. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Pessoal aqui do Instagram, Estênio Lima Exclusivo. Pessoal aqui também do TikTok. Pessoal do Kawaii. Foi uma live incrível com a doutora Denise Polizelli. Que mulher! Lá da Delegacia de Defesa da Mulher de Barretos, São Paulo. Pessoal, um grande beijo para vocês.
Se cuidem, tá? Essa live ela vai ficar gravada no nosso perfil no Instagram, Estênio Lima. Então, o pessoal aqui do TikTok que talvez chegou no meio da live, não tem problema, tá? É só você me seguir lá no perfil Estênio Lima que você vai conseguir assistir a live na íntegra. Grande beijo para vocês, felicidade, sucesso. Se cuidem. E lembrando também que nós vamos começar a divulgar amanhã, no dia 19, nós vamos começar uma maratona incrível de 4 dias de live aqui no TikTok e também no Instagram. Mas no decorrer da semana, vocês vão receber mais informações no Stories, no Reels, no Feed. O pessoal aqui do TikTok também vai receber mais informações, tá bom? Uma vez mais, gratidão, muita saúde física e mental a todos. Se cuidem, pessoal. Felicidade, sucesso!